Shalom, Haverim. Hoje nós teremos um estudo acerca do seguinte tema: quem era a serpente descrita no Sefer Bereshit, no livro de Gênesis, capítulo 3? Qual é a identidade daquela serpente que tentou a mulher e foi responsável pela queda da mulher e do homem? E esta dúvida é importante, pois há um vídeo que me mostraram de um rabino na internet, e este rabino afirma que a interpretação no sentido de que a serpente seria Hassatan, Satanás, esta interpretação seria absurda, e que esta interpretação da serpente sendo Hassatan, Satanás, tal exegese seria uma interpretação cristã e que não existiria esta interpretação dentro do judaísmo. Então, o rabino explica: nós, judeus, entendemos que a serpente, era um animal, e não Hassatan, Satanás. De acordo com este rabino, a ideia de a serpente ser Satanás seria uma ideia criada, inventada pelo cristianismo. E este estudo que ora eu apresento tem por objetivo investigar este tema à luz do judaísmo. Então, primeiramente, vamos abrir lá em Bereshit, Gênesis, capítulo 3. Eu estou aqui com o texto totalmente em hebraico, para nós lermos e fazermos uma tradução do que realmente está escrito, e depois nós vamos compulsar aqui diversas obras rabínicas que eu separei para investigarmos com mais profundidade esta questão. Então, no Sefer Bereshit, no livro de Gênesis, capítulo 3, o verso 1 diz: Verhanachash haya Arun mikol chayat hasadeh asher asa Adonai Elohim. Vayomer el haisha, af ki amar Elohim lo tochelu mikol etz hagan. Fazendo uma tradução literal. E Nahash, e a serpente, ela era Arun. Arun significa esperta, astuta, habilidosa. Então, a serpente, ela é esperta, habilidosa ou também ardilosa. A serpente, ela era ardilosa dentre todos os seres do campo que o eterno Elohim fez. E disse a serpente. Então, e disse, está subentendido que é a serpente, e disse a serpente para a mulher: porque certamente, disse Elohim, não comerás de toda a árvore do jardim. Então, e a história da tentação da mulher, a queda do homem da mulher, você já conhece. E aqui está dizendo Nahash, está dizendo serpente, nada falando sobre quem é esta serpente e se essa serpente seria ou não Hassatan. Então, agora nós vamos investigar a identidade de tal serpente, pois no vídeo que um rabino fez, ele falou que não existe no judaísmo o conceito de a serpente ser Hassatan. Bem, vamos ver se isto é verdade. Eu apresento primeiramente Mikraot Gedolot, que é uma obra clássica do judaísmo. Essa obra aqui, cor-de-rosa, não sei se vocês estão vendo, mas eu tenho todos os volumes ali em cima. Bem, Mikraot Gedolot, há uma coletânea dos comentários rabínicos sobre todos os livros do Tanar, sobre todos os livros das primeiras escrituras. E aqui há a opinião de vários rabinos sobre quem seria a serpente. Por exemplo, a opinião do rabino Ibn Ezra, no sentido de que a serpente era uma serpente realmente, de fato era um animal.
Porém, está escrito aqui que outros, ou seja, outros rabinos, outros estudiosos, dizem que a serpente era Satanás. Então vejam, uma obra aqui da literatura rabínica, Mikraot Gedolot, uma obra clássica, aqui vem o entendimento de que há uma corrente de rabinos, não há uma unanimidade, mas há muitos rabinos que dizem que a serpente do Éden, do Gan Éden, a serpente era Satã. Então vejam, à luz da verdade, nós podemos dizer o seguinte: não há uma opinião unânime, consensual. Existem várias interpretações sobre quem seria a serpente, porém, há sim interpretação de vários rabinos dizendo que Satã seria a serpente seria Satã. Então, com isto, nós provamos que, ao dizer que Satã é a serpente, isso não foi inventado pelo cristianismo. Isto não é uma invenção da Igreja Católica nem da Igreja Protestante. Vários rabinos sustentam esta tese. E não só Mikraot Gedolot. Eu pego, por exemplo, aqui a obra Tree of Souls, que é um livro de mitologia do judaísmo. É um livro da literatura rabínica, fazendo uma compilação de todas as lendas, de todos os contos mitológicos do judaísmo. Aqui há textos com base no Talmud, no Midrash, a Agadá, há uma série de livros, de comentários rabínicos. Então aqui há uma série de materiais sobre judaísmo, e esse livro ele é importante porque ele ganhou em um determinado ano, eu não me recordo, mas ele ganhou o prêmio de melhor livro judaico daquele ano. Então vejam, não é um livro qualquer, um livro o autor ganhou o prêmio por ter escrito o melhor livro judaico daquele ano, razão pela qual é um livro importante, um livro que merece realmente ser lido. Esse livro está em inglês, não existe em português, eu desconheço, mas se você lê em inglês, vale a pena comprar este livro. E neste livro, na página 442, há um título chamado Satã, eu estou traduzindo o que está em inglês, mas está escrito Satã é a serpente. Eu vou colocar aqui na câmera. Satã é a serpente. Bem, e aqui, com base na literatura rabínica, está escrito o seguinte, eu vou traduzir, que na maioria das interpretações acerca da história da queda, a serpente é identificada como sendo Satanás. Então aqui está escrito que a serpente é identificada como sendo Satanás. Está escrito o seguinte, que neste mito a serpente ela serve como uma boca de Satanás, ou seja, ela atua como um porta-voz de Satã. Então, aqui a fonte judaica, que o autor ele pegou fontes judaicas, à luz destas fontes judaicas, houve uma tentação promovida pela serpente, mas a serpente foi usada por Satã. Satã usou e colocou palavras na boca da serpente. Então aquela serpente foi um instrumento de Satã para tentar a mulher e promover a queda da mulher e do homem. E neste livro ainda, agora na página 206, traduzindo aqui a criação do anjo da morte, é o título, estou traduzindo a criação do anjo da morte, fala que esse anjo da morte é Satã. E diz o seguinte, que de acordo com o Zohar,
Zohar, uma obra clássica da Kabbalah, de acordo com Zohar, o anjo da morte é Hassatan. E o Zohar 1.35b também identifica a serpente como Hassatan e como sendo também Yetzer Hará, a inclinação para o mal. Então aqui há uma citação do Zohar no sentido de que a serpente seria Hassatan e a serpente também seria o Yetzer Hará, a inclinação para o mal. Por quê? Porque, de acordo com o judaísmo, Hassatan, este anjo, ele tenta o homem como incitando, estimulando a inclinação para o mal, o Yetzer Hará, que existe no homem. Então todos nós temos uma inclinação para o mal e Hassatan, ele tenta, ele estimula, ele usa a inclinação para o mal para levar o homem a pecar. Então aqui há uma citação do Zohar. Agora vejam, eu não gosto de estudar com fontes secundárias. Eu, como um pesquisador, um cientista, eu uso fontes primárias. Então, quando o autor aqui ele citou o Zohar, eu pensei o seguinte: será que isto é verdade? Será que é? Então, o que eu fiz? Eu peguei o Zohar, eu tenho uma edição eletrônica que é de um clube de rabinos, que eu tenho acesso a toda a literatura rabínica na língua original, e aqui nessa parte eu copiei essa parte do Zohar. Olha só, não está escrito em português, nem em inglês, nem em espanhol, nem nada. Aqui em cima é sobre Sforno, que eu vou citar daqui a pouco, tá? É Sforno que eu vou citar, mas aqui é o trecho do Zohar, acerca de Hassatan, do que eu acabei de falar. E nesse texto do Zohar há uma discussão de quem seria. Eu vou lendo aqui, tá, gente? Eu vou ler aqui e vou traduzindo, explicando o que está escrito. Então aqui está uma discussão de quem seria Nahash, quem seria a serpente. E há uma divergência. O rabino Isaac, o rabino Yitzhak, ele diz que a serpente seria o Yetzer Hará. A serpente seria a inclinação para o mal. E por outro lado, em uma opinião diferente, o rabino Yehudá, ele diz que a serpente seria a serpente de fato, seria o animal mesmo. Seria, em realidade, uma serpente, o animal. Então, o rabino Yitzhak diz que a serpente seria a inclinação para o mal. O rabino Yehudá diz que a serpente seria o próprio animal serpente. E aí vem aqui o rabino Shimon, ele diz aqui que, na verdade, ambos estão certos. Porque ele diz que Samael, o anjo, um anjo, né, em português, as traduções colocam Samael, esse anjo Samael, que seria um anjo maligno, esse anjo ele montou na serpente, dando a entender que esse anjo montou na serpente para usar a serpente. E está escrito aqui que a serpente, ela é a imagem, ela é identificada como Satã. Eu não sei se a câmera vai pegar aqui, mas está aqui, ó, se você consegue ler em hebraico, vai estar escrito aqui, ó, Satã. Eu coloquei o dedo aqui, Satã. Então, vejam, aqui realmente esse livro falou que o Zohar afirma que a serpente é Hassatan e também é a inclinação para o mal. Aqui o Zohar realmente fala que o anjo Samael, ele montou na serpente e a serpente, ela é Hassatan. Ou seja, Hassatan, ele usou aquela serpente para tentar o homem e a mulher. A serpente foi um instrumento nas mãos de Satanás. E isto, gente,
vários rabinos falam isso. Eu citei o Mikraot Gedolot, mas eu peguei também a obra, aqui está, ó, a obra de Sforno, comentando a Torá, o texto original do rabino Sforno, e aqui está escrito Vernahash hu Satan, ou seja, a serpente, ela era, naquela época, a serpente é Satã, a serpente é Satanás. Está escrito aqui com todas as letras. Você pode ler aqui, está escrito que a serpente é Satã, é Satanás. Então vejam, o rabino Sforno, um rabino famosíssimo, ele também endossa o que eu estou falando, ou seja, que a serpente era Satã. Percebam, não há uma unanimidade acerca de quem era a serpente. Existem várias interpretações, porém uma das interpretações cabíveis, eu estou mostrando as fontes judaicas, nada daqui é cristianismo, eu estou citando apenas obras judaicas, todas elas afiançando de forma clara e inequívoca que há a teoria de que a serpente era Satã. E também Yetzirah, a inclinação para o mal que foi estimulada para capturar a mulher, capturar o homem. Bem, prosseguindo. Aqui eu tenho aquele software Logos Bible, que é uma biblioteca digital. Então eu compro livros eletrônicos e eu tenho uma biblioteca judaica enorme. E eu tenho a obra da Jewish Publication Society, é uma editora famosíssima de judaísmo nos Estados Unidos. Todo mundo compra livros dessa editora, uma editora assim top de linha. E ao comentário ao livro de Bereshit, de Gênesis, comentário de Nahum Sarna, um intelectual judeu que dispensa apresentações. Então eu tenho essa obra toda eletrônica que eu comprei, não é pirataria, é um software que eu comprei, e eu imprimi uma página sobre este assunto, escrito pelo judeu Nahum Sarna. E ele explica aqui, eu estou traduzindo, que não está em português, e ele fala que a identificação de Satã, de Satanás, ela não é encontrada antes do primeiro século, antes da Era Comum. Ou seja, um século antes da Era Comum, antes de Yeshua, pelo menos 100 anos antes de Yeshua, o que aconteceu? Está dizendo que aparece a identificação de Satã como sendo aquela serpente. Então, ele afirma aqui que antes de Yeshua, pelo menos 100 anos antes da Era Comum, surgiu, consolidou-se na literatura judaica a ideia, o conceito de que Satã teria usado aquela serpente, que aquela serpente foi um instrumento nas mãos de Satã. E ele diz que isso aparece no livro Sabedoria de Salomão, Hormat Shlomo, Sabedoria de Salomão, capítulo 2, verso 24. E eu vou ler o capítulo 2, verso 24, de Hormat Shlomo, Sabedoria de Salomão. Peguei aqui a Bíblia de Jerusalém. Bíblia de Jerusalém, ela fala aqui em diabo, mas é óbvio que em hebraico diabo, o equivalente seria Satã. Então está escrito diabo, mas eu vou ler Satã no lugar. Está escrito assim: Deus criou o homem para a sua incorruptibilidade e o fez imagem de sua própria natureza. Por inveja de Satã, que a morte entrou no mundo, experimentaram-na aqueles que lhe pertencem. Então, de acordo com Nahum Sarna, que eu acabei de citar,
Este texto começou a ser utilizado pelos judeus, porque aqui está dizendo falando sobre Hassatã. Então os judeus começaram a usar este texto e dele e de outras fontes também começaram a defender a tese de que a serpente seria Hassatã, porque aqui está dizendo que houve uma inveja de Hassatã e a morte entrou no mundo. A morte entrou no mundo, basta ler a Torá. Por que a morte entrou no mundo? Porque o homem e a mulher desobedeceram ao decreto, à ordem do Eterno. O homem e a mulher desobedeceram ao Eterno e a morte entrou no mundo. E aqui está escrito que a morte entrou no mundo por obra de Hassatã. Então vejam, o homem e a mulher desobedecem ao Eterno no Gan Éden, no Jardim do Éden. Eles desobedecem, eles comem o fruto que era proibido e comem esse fruto desobedecendo ao Eterno e eles são punidos. Com isso, a morte entra no mundo. E esse texto diz que isto ocorreu por obra de Hassatã, por obra de Satanás. E é por isso que Nahum Sarna diz que a literatura judaica pegou esse texto para falar que, bem, se quem operou isso foi Hassatã, está escrito aqui, se quem fez isso foi Hassatã, então Hassatã utilizou aquela serpente. Bem, esta ideia também consta, eu também tenho, agora eu vou apresentar, eu imprimi, que é um livro eletrônico, que eu também comprei da biblioteca Logos, é o livro do Rabino Louis Ginsburg, é o livro Legends of the Jews, Lendas dos Judeus. É uma obra famosíssima, escrita, esse rabino é um rabino da Lituânia, que ele escreveu essa obra, que é uma das obras mais clássicas de judaísmo. Eu acho que todo judeu estudioso possui essa obra, é uma obra belíssima, maravilhosa, eu aconselho a ler. Eu não conheço essa obra em português, infelizmente não há essa obra em português. E esse rabino da Lituânia, um rabino de renome internacional, o que ele faz? Ele vai comentar, aqui está a história da queda de Eva, e obviamente do homem também de Adão, e aqui ele diz que Satã, ele acalmou a serpente. Veja, um rabino dizendo com base na literatura de Israel, com base na literatura judaica. Ele diz aqui que Hassatã acalmou os medos da serpente e Hassatã, Satanás, disse para a serpente, tu se transformarás em meu vaso. Então Satanás diz para a serpente, tu se tornarás o meu vaso e eu falarei uma palavra através da sua boca, com a qual tu terás sucesso em seduzir o homem. Então aqui está dizendo que Hassatã, ele usa o animal serpente como um instrumento, como um vaso. Então, e aqui em nota de rodapé tem até o texto aqui, um pedaço do texto em hebraico. Aqui o texto está em inglês e aqui embaixo tem um texto em hebraico em que Hassatã diz para a serpente, tu serás o meu vaso, tu, serpente, serás o meu instrumento e eu vou usar você para colocar uma palavra na sua boca, serpente, e com essa palavra você irá seduzir o homem. Você vai enganar o homem e a mulher. Vejam, mais uma vez uma obra rabínica, demonstrando que há uma forte teoria no âmbito do judaísmo, no sentido de que a serpente de fato era Hassatã. Percebam, nada disso que eu citei tem a ver com cristianismo. Eu não citei Papa, eu não citei Martinho Lutero, eu não citei Agostinho, eu não citei Tertuliano, eu não citei Marcião. Eu estou citando rabinos, eu estou citando obras da literatura do povo de Israel,
Para quê? Para demonstrar que a ideia de Hassatan ter usado aquela serpente, isso faz parte da literatura do nosso povo, a literatura do povo de Israel. E é por isso que eu também estou aqui com o texto da Peshitta, totalmente em aramaico, e há também uma tradução, o texto correspondente em hebraico. Vocês podem ver que não há tradução para o português, aqui não há nada. O texto está em hebraico e em aramaico. Você pode abrir, por favor, no livro de Revelação, o livro de Apocalipse, capítulo 20, verso 2, que eu vou ler aqui. Eu vou ler em hebraico, mas o texto em aramaico também fala, é a mesma coisa, porque isso daqui é a mesma coisa. Um está em hebraico, outro está em aramaico. Aqui está escrito o seguinte, Apocalipse, capítulo 20, verso 2. Pode abrir aí, por favor. Vetafaz et hatanin, hanahash hakademoni, asherhu hamalshin vehassatan. Então aqui está dizendo o seguinte, foi capturado, foi preso. O tanin é dragão ou monstro, também alguns dicionários de hebraico colocam como um ser mitológico. Então a palavra possui plurivalência semântica. As Bíblias em português traduzem como dragão, mas pode ser também um monstro, um ser grande, um ser marinho. Bem, mas está dizendo aqui que foi preso, foi capturado esse monstro, esse dragão, este ser. Está escrito aqui que é a serpente primitiva, a serpente primordial, ou seja, a serpente lá do Jardim do Éden, do Gan Éden. Então foi capturado, foi preso aquele monstro, o dragão, a serpente primitiva. Está dizendo aqui que é o caluniador ou o difamador, e está aqui, Vehassatan. Cadê? Achei. Está dizendo que também é Hassatan. Então está dizendo em Apocalipse, com todas as letras, que aquela serpente primitiva, aquela serpente primordial do Gan Éden, do Jardim do Éden, era Hassatan. Então vejam, Yohanan, João, eu já estive na Grécia, na ilha de Patmos, onde ele recebeu uma revelação do Eterno, a revelação conhecida como Apocalipse. E nesta revelação ele afirma aqui que aquela serpente do Gan Éden é Hassatan. E ele escreve isso não com base, obviamente, em cristianismo, que o cristianismo nem existia na época. O cristianismo surgiu muito tempo depois. E Yohanan João, ele escreve isso com base em uma revelação que ele teve. E nós vimos aqui todas essas obras rabínicas que eu citei, no sentido de que a serpente era Hassatan. Hassatan usou o animal serpente para fazer a tentação. Tudo isso com base em ampla literatura rabínica. Logo, fazendo o resumo de toda a história. Quem é a serpente? No judaísmo existem várias e várias interpretações possíveis, mas existe sim a interpretação de que a serpente era Hassatan. Hassatan usou aquela serpente como um instrumento para enredar e fazer com que o homem e a mulher pecassem contra o Eterno. O Zohar também identifica como usando, Hassatan usou o Yetzer Hará, a inclinação para o mal. Isso é uma opinião do Zohar. E nós vimos aqui que na Brit Hadashah, um livro Kadosh, um livro santo, um livro sagrado, escrito por judeus. Yohanan, João, ele era judeu zeloso da Torá, um judeu firme nas mitzvot de Elohim, nos mandamentos do Eterno. Então, esse judeu zeloso, que guardava a Torá e que
cria com toda a convicção que Yeshua é o Mashiach, este judeu recebeu uma revelação, uma bat-kol, uma voz celestial de que a serpente era Hassatan, e isto é totalmente compatível com toda a literatura rabínica que eu citei para vocês. Então não se enganem, porque infelizmente existem pessoas que querem desprezar a existência de uma força das trevas. Existem forças das trevas, sim. Obviamente, não existe uma luta entre o Eterno e Hassatan. É claro que não. O Eterno é o Todo-Poderoso. Hassatan não é nada perante o Eterno. Não existe luta entre o Eterno e Hassatan. Porém, existe sim uma luta entre Hassatan e o homem, porque Hassatan, que é um anjo, ele usa, esse malar, ele usa a inclinação para o mal, o Yetzer Hará, ele usa a inclinação para o mal do homem, ele usa para que o homem venha a pecar contra o Eterno. Então, eu não tenho temor a Hassatan, eu tenho temor a Hashem, eu tenho temor ao Eterno. Porém, eu sei da existência de um mundo espiritual que age para enredar os homens. E tanto a ação de Hassatan, quanto a ação dos Shedim, quanto a ação dos demônios. Eu não vou ficar falando aqui, mas para os nossos alunos que estão pessoalmente comigo e nós estudamos, muitas vezes nós compartilhamos experiências, muitas que eu tive, e outros amigos também já tiveram, experiências de manifestação de Shedim, de demônios que agem na vida das pessoas, e daí, quando esses Shedim agem, nós invocamos o nome de Yeshua HaMashiach, de Yeshua, o nosso Messias, para expulsar a ação dos Shedim, dos demônios que capturam a pessoa para fazer com que a pessoa venha andar nas trevas, num mundo maligno, num mundo distante do Eterno. Então, que o Eterno possa abençoar todos vocês e guardá-los, e que nós estejamos firmes com esta emuná, com esta fé, com esta confiança, com esta fortaleza em Yeshua HaMashiach. Que o Eterno abençoe a todos.